Graças a Deus, também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar a você que nos acompanha diretamente do seu lar, dizer a você seja bem-vindo e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero louvar a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade, louvar a Deus pela a vida de cada uma das pessoas que estão contribuindo para que esta live venha se concretizar e você venha aí assistir e ser abençoado pela poderosa presença de Deus. Eu quero aqui compartilhar um texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1 e versículo 66. Palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículo 66, diz assim a palavra de Deus: E todos os que as ouviam conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Graças a Deus. Eu quero trazer uma pequena reflexão para aqueles que nos acompanham nesta noite. Deixar aqui um abraço a todos os pastores e líderes e jovens do Campo 5 Estrelas. Dizer a você que vocês são especiais para o Senhor Jesus. Vocês moram em nosso coração, né? Nós estamos juntos para fazermos a obra de Deus. Mas deixa eu lhes direcionar algumas palavras. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesta noite é que, dentre 3 maneiras eficazes de que o ser humano se utiliza para se comunicar, nós temos a comunicação oral, que é esta que eu estou fazendo com vocês. Nós temos a comunicação escrita e nós temos um meio de transmitir a comunicação para aqueles que são ouvintes e amantes da palavra de Deus. E este meio ao qual nós temos de comunicarmos, de expormos a palavra de Deus, é a nossa voz. A voz, ela é um instrumento a qual todas as pessoas usam para se comunicarem, falarem umas com as outras. E toda voz, ela tem uma origem. E quando nós meditamos na palavra de Deus a respeito desse tema tão sugestivo que foi nomenclaturado a esta conferência Quero Ser a Voz, na verdade, nós temos um desejo expresso no título desta conferência: querer. Mas nem sempre o querer significa poder, porque na verdade o que nós temos em nós já é algo que Deus nos deu, que é a nossa voz. Por isso a primeira coisa que eu quero destacar aqui para aqueles que nos acompanham é que, para sermos uma voz, primeiro temos que termos uma origem. E dentro da origem, a origem da voz, está 3 coisas que eu quero destacar para você que nos acompanha nesta noite. A primeira é que todas as pessoas que um dia desejam, como eu disse, é um princípio que está nessa conferência, é um desejo. Nós desejamos, muitos jovens desejam ser alguém na casa de Deus, desejam ser um instrumento na casa de Deus, desejam ser uma voz na casa de Deus. E para serem uma voz na casa de Deus, sabemos que precisamos termos uma origem. A origem das nossas vidas, a origem do nosso chamado, a origem do nosso ministério, ela está em Deus. Assim como a vida de João Batista, o texto que nós escolhemos para esta conferência, a Bíblia diz que quem deu origem, quem fez com que João Batista viesse à vida, foi o próprio Deus. João Batista, ele foi criação, projeto de Deus para a vida de Zacarias e de sua esposa Isabel, mas também para a sociedade.
Então, como jovem de Deus, eu sei que nós temos uma origem, e a nossa origem, ela é de Deus. Foi Deus quem nos fez. E dentro da origem, do nascimento, da voz, nós temos 3 coisas que eu quero destacar. A primeira é que para você ser uma voz de Deus, é preciso primeiro que você ouça a voz de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 3 de 1 Samuel, vou falar compassadamente. A Bíblia diz que Samuel, antes de ele nascer, a sua mãe fez um voto para com Deus e o entregou na casa do Senhor. E a Bíblia diz que Eli, o sumo sacerdote, ensinou Samuel os afazeres da casa de Deus. Samuel servia ao Senhor, e a Bíblia é bem clara no capítulo 3, ao falar sobre as responsabilidades de Samuel, ainda quando adolescente, na casa de Deus e quando jovem. Samuel estava na casa de Deus, porém, um belo dia a Bíblia diz que Deus escolheu se manifestar para o jovem Samuel. Naquele dia, naquela noite, Deus falou com Samuel, dizendo: Samuel ouviu a voz de Deus, por uma, por 2 e por 3 vezes. Porém, ele não compreendeu, porque além de ouvir a voz de Deus, precisamos compreendermos a voz de Deus. E além de compreendermos a voz de Deus, além de entendermos a voz de Deus, é preciso atendermos aquilo que Deus está falando conosco neste exato momento. Quer ser a voz de Deus nessa terra? Ouça o que Deus está falando contigo nesta noite. Quer ser uma voz de Deus nesta terra? Compreenda as verdades de Deus que já foram faladas aqui nesta noite, abordadas aqui. Quer ser uma voz de Deus? Atenda ao convite do Eterno, porque Ele ainda hoje está te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso que na origem da nossa voz, a origem está em Deus, e como ela está em Deus, é preciso nós entendermos que as nossas vidas, as nossas vozes, elas têm uma origem. A origem das nossas vozes, a origem do nosso chamado é uma origem divina. E por ser uma origem divina, a pessoa que te escolheu, ela assume todas as responsabilidades sobre a origem da tua vida e a origem da tua voz. E quando Deus assume as responsabilidades, Deus assume as rédeas, é porque Deus quer estabelecer um compromisso contigo. Foi Deus quem deu origem para João Batista. E João Batista, quando nasceu, a Bíblia diz que as pessoas ficaram se perguntando o que seria daquele menino, o que aconteceria com ele. E as pessoas guardavam aquilo que pensavam a respeito de João Batista em seu coração, porque a mensagem de Deus, no dia que João Batista nascera, foi tão impactante, tão poderosa, que as pessoas não resistiram e guardaram aquilo que Deus falou em seus corações. As pessoas precisam ouvir a mensagem de Deus através das nossas vidas e guardarem aquilo que Deus nos deu em seus corações, esperando aquilo que Deus prometeu para a tua vida se cumprir, para que o nome dele venha a ser glorificado na face da terra. Quando Deus dá a origem para uma voz, Deus se responsabiliza por aquela voz, porque toda voz, ela representa uma pessoa. E a Bíblia diz que o Senhor era com João Batista. A segunda coisa que eu quero destacar é o crescimento de João Batista. Crescimento fala de desenvolvimento. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 e versículo
de número 80. Você pode me acompanhar nesta leitura. Abra a tua Bíblia, tome posse da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O desenvolvimento de João Batista foi algo planejado por Deus. Era Deus quem estava direcionando os seus passos. Eu sei que nós somos jovens, e como jovens nós estamos sujeitos a passarmos por várias provas. Como jovens nós estamos sujeitos a passarmos por vários problemas. Problemas emocionais, problemas na família, problemas na escola porque nós não somos aceitos pelo nosso grupo de amizades, problemas no nosso trabalho, ou problemas em diversas áreas na nossa vida porque nós somos jovens. Muitas vezes passaremos por preconceitos, porque as pessoas tentarão se desfazer do teu potencial, daquilo que você tem de melhor para oferecer para a igreja e para a sociedade, daquilo que você tem de melhor para oferecer para o reino de Deus. As pessoas irão se desfazer, as pessoas irão menosprezar a tua vida, a tua mocidade, a tua juventude, porque olharão para você e não verão capacidades de Deus, não verão, quem sabe, graça de Deus, não verão ali um projeto de Deus. Isso é normal, as pessoas podem fazer esta análise, elas podem ter esses preconceitos ao nosso respeito, só que tem um porém. Qual é o porém? O porém é que Deus estava com João Batista, e por Deus estar com João Batista, conduzindo os seus passos, foi que a Bíblia está dizendo que ele cresceu espiritualmente. Isso fala de desenvolvimento. Quer crescer espiritualmente? Se deleita-te na presença do Senhor, se derrame na presença de Deus. Quer crescer na casa, na obra, quer ser um instrumento na casa de Deus, na sociedade, no mundo em que nós vivemos, se deleita na presença de Deus. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho, entrega os teus projetos nas mãos do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que entregando a tua vida, entregando os teus projetos, confia no Senhor, que o mais Ele fará na tua vida e através da tua vida, para abençoar a sociedade, porque Deus está com esta geração. Esta geração é uma geração que Deus está preocupado com o seu nascimento, com a sua origem, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, porque Deus tem um interesse nesta geração. E qual é o interesse de Deus nesta geração? É propagar o nome de Jesus, é pregar o evangelho, é falar em alto e em bom som através da tua voz, que Deus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo que está na face da terra. Você é uma voz, mas é uma voz que teve uma origem. A sua origem está em Deus. Você é uma voz, jovem que me acompanha, irmão que me acompanha nesta noite, que está assistindo esta live. Você é uma voz, mas é uma voz cujo desenvolvimento está a cargo de Deus. Presbítero Flávio, mas eu estou passando pelo vale da sombra e da morte, mas todavia o Senhor está contigo. Ele está dizendo para ti nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Deixa o Senhor tomar posse do teu ser, tomar posse da tua vida, tomar posse da tua chamada, e deixa Deus estabelecer a voz dele na terra através da tua vida. O teu desenvolvimento está a cargo de Deus. Por que é que a tua origem está em Deus? Por que é que o teu crescimento tem que estar em Deus? Porque a tua voz tem que ser uma voz autêntica. Veja o que foi que João Batista disse. João Batista disse: olha, perguntaram para ele: quem és tu? Ele disse: eu sou. Porque tinha autenticidade. A voz de João Batista era autêntica, e por ser autêntica ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto.
Aleluias. Oh, glória a Deus. Ei, jovem, irmãos e irmãs que nos acompanham, não te apressa, te deleita no Senhor. Deixa o Senhor conduzir os teus passos. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Aleluias. Porque a tua voz tem uma origem, estar em Deus. O teu desenvolvimento, o teu crescimento estar em Deus. E por estar em Deus, a tua voz será uma voz autêntica de Deus na face da terra. Aleluias. A mensagem que Deus colocará no teu coração, a mensagem que o Espírito Santo irá te entregar, será uma mensagem que irá impactar os corações, porque estará recheada da graça e da autoridade divina, da autoridade de Deus. Porque sobre você está um selo de autenticidade. O selo do Espírito Santo está sobre a tua vida, e por estar sobre a tua vida, é que nós, eu e você, somos autênticos. Fomos escolhidos diretamente por Deus. Aleluias. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim: olha, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas frágeis e fracas, as coisas que não são, para confundir as que são, para confundir as fortes, para confundir as sábias. Sabe por quê? Porque o selo de autenticidade está na tua vida. Você é autêntico. Foi Deus quem te escolheu. Você não precisa imitar alguém. Você não precisa se apropriar das credenciais de alguém. Deixa Deus te dar as tuas credenciais como jovem de Deus, para fazer a diferença no século 21. Aleluia. Sendo usado por Deus com uma mensagem que venha impactar esta geração, dizendo para ela que ela ainda tem jeito, ela ainda tem solução. E a solução para esta geração, a solução para a sociedade, ela está em Jesus, ela está em Deus. E a responsabilidade de transmitir a palavra, de levar a palavra, está em ti, porque você é a voz de Deus. Você representa o Senhor na terra, e a tua voz é uma voz autêntica. Deixa Deus te usar. Seja instrumento de Deus. Sacode os teus pés, coloca a poeira de lado, arregaça as mangas. É tempo de trabalhar. Cresceu, nasceu na casa de Deus. Cresceu na casa de Deus, a tua voz é autêntica. Agora, fecho com a quarta coisa. Depois que João Batista nasceu, depois que ele cresceu, depois que Deus deu as credenciais para ele como alguém autêntico, uma voz autêntica, Deus preparou um cenário. Ei, jovem, deixa eu dizer uma coisa para você e encerra minha participação com essas palavras. Muitas vezes desejamos várias coisas dentro da casa de Deus, ou até mesmo na sociedade. Mas deixa eu te falar uma coisa: não vai ser no teu tempo, não vai ser de acordo com as tuas expectativas. Muitas vezes não vai ser de acordo com os teus projetos, com aquilo que você planejou. Aí você deve estar se perguntando: por que, presbítero Flávio, que não vai ser de acordo com os meus projetos, não vai ser de acordo com as minhas expectativas? Sabe por quê? Porque aquele que te gerou, aquele que te desenvolveu, aquele que te deu a autenticidade, ele está preparando um cenário para você aparecer. Ele está preparando um cenário para que você venha a ser revelado para a sociedade, para a humanidade, a fim de que o nome dele venha a ser glorificado e o melhor de Deus venha a acontecer na tua vida. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Não é na tua vontade, é na vontade de Deus. Não é no meu nem no teu querer, é no querer de Deus. E no querer de
de Deus está tanto o fazer quanto o efetuar, e Deus está preparando o cenário, Deus está preparando a situação. Encerro com isso aqui. Lembra-te de Davi? 40 dias Golias estava afrontando o exército de Israel. O rei Saul ficou com medo porque estava desviado espiritualmente da presença de Deus, e o Espírito Santo tinha se retirado de Saul. E a Bíblia diz que Davi, ele foi deixar mantimentos para seus irmãos e um presente para o rei. E Davi, estando lá no acampamento, ele ouviu os insultos de Golias. Quando Davi ouviu aqueles insultos, a Bíblia diz que Davi disse: quem é este incircunciso para insultar o exército do Deus vivo? Escute o que eu vou lhe dizer. Deus tinha preparado um cenário para Davi, um cenário que só Davi iria ser um instrumento usado por Deus. Sabe o que foi que Deus fez? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor impulsionou Davi. Ele foi até Saul e se apresentou para pelejar em favor do Deus dos exércitos e do exército de Israel. O rei Saul quis até vestir Davi com suas armaduras humanas, porém a Bíblia diz que as armaduras de Saul não serviram em Davi. Então Davi toma o seu cajado de pastor, que serviria para afugentar os lobos e conduzir as ovelhas, toma a sua funda, coloca o seu alforje, vai no ribeiro, pega ali 5 pedras, coloca no alforje e desce para o ribeiro para pelejar contra Golias. A Bíblia diz que Golias insulta Davi, menospreza e despreza Davi por causa da sua pequenez, do seu tamanho, e diz: por acaso eu sou um cão, um cachorro, para tu vires a mim com pedras e paus? E diz: ainda hoje eu darei a tua cabeça para as aves do céu. Porém a Bíblia diz que Davi respondeu para Golias: tu vens a mim com armas, tu vens a mim com espada, com lanças, com escudos, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Deus está preparando o cenário para ti. Quando Deus te colocar no cenário, você não estará sozinho. E a prova de que você não estará sozinho é que o Espírito Santo de Deus vai se apossar da tua vida. A unção de Deus vai estar sobre ti, e você vai destruir os gigantes que se levantarem contra a tua vida. Jovem abençoado de Deus. Foi assim que Davi fez. Com uma pedra, colocou na funda, girou, tirou a pedra encravou no meio da testa do gigante. Davi tomou a espada do próprio Golias e cortou a sua cabeça, e engrandeceu o nome do Senhor. Não está demorando não, espera mais um pouquinho. A glória de Deus vai ser revelada sobre ti através da tua vida. E quando Deus se revelar, o nome do Senhor será glorificado através de ti.